Olá, espero que todos estejam bem em casa, na medida do possível, né? Tomando as precauções que devemos tomar, máscaras, quando voltarmos para casa, higienizar, entrarmos para o banho, essas coisas todas que a gente precisa fazer para colaborar, né? Com esse controle do Covid, até que a gente tenha uma vacina, né, para amenizar isso tudo. Então, vamos à nossa leitura de Elizabeth Reich, Iniciação. Nós paramos no 33. E no 33b, é isso, B? É. O sumo sacerdote, ele estava conversando com a menina egípcia, né, que na vida atual seria a Esther, falando sobre a origem das doenças, que as doenças vinham de vibrações dos centros nervosos, que me parece sejam os chakras, né? Essas vibrações e o corpo não estarem em harmonia, né? Falou também sobre a Arca da Aliança e foi conversando com ela, né, sobre metais, sobre como as pirâmides deles foram construídas, dizendo o que eles iam fazer quando fossem embora, que não poderiam ficar aqui, né, e sinalizando que aquele mundo sofreria uma destruição por conta do egoísmo e das atitudes do ser humano. Ser humano, filho dos homens, diga-se de passagem. Agora a gente vai ler aqui o 34, que eu dividi em duas partes, 34 e 34A, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo chama... deixa eu silenciar aqui o computador. O capítulo chama A Forma das Pirâmides. Eu vi que tem algumas gravuras, então quando tiver gravura eu vou mostrar para vocês, tá bom? A Forma das Pirâmides. Estou outra vez com Ptahhotep em seu laboratório. Já expliquei, disse ele, que por trás de todas as aparências do mundo visível existe uma força primordial, o esforço para voltar à unidade, que se manifesta com a força de atração entre as metades positiva e negativa que se completam. Agora, você está diante de mim porque a força de atração terrestre mantém o seu corpo aqui. Se essa força não atuasse, você já teria desaparecido do universo, como também tudo o que não estivesse arraigado. Até mesmo o enorme corpo da Terra já se teria esfacelado. A força que mantém o planeta e tudo que em sua atmosfera constitui matéria não pertencem à própria Terra, mas atuam a partir do seu ponto central sobre ela. Se a Terra não tivesse resistência e cedesse a essa força, a enorme massa terrestre, juntamente com tudo que vive sobre ela, desapareceria em seu ponto central. Mas por quê? Pense um pouco a respeito disso. Minha filha, aproxime-se mais. Eu lhe mostrarei. Quando coloco aqui coisas diferentes sobre a superfície dessa mesa, e depois de amarrar um fio em cada uma delas, puxo-as pelo buraco central por baixo dessa superfície, então todos os objetos são puxados para o centro. E como são menores que o buraco,
desaparecem por ele. Para onde? Não é certo que vão para onde a força atua? Mas de onde provém a força no ponto central da Terra que puxa tudo para si? Acaso pode me responder, minha filha? A Terra é reconhecível, respondi, depois de pensar um pouco. Se tudo o que pode ser conhecido somente pode sê-lo porque se separou do tudo nada, essa separação é apenas uma aparência, pois a metade complementar foi deixada no não manifestado. Então, a Terra também deve ter sua metade complementar, que não foi manifestada. E a força que puxa a Terra, com todas as suas criaturas, para o ponto central, é o esforço pela reunião entre o planeta e a sua metade complementar irrevelada, que ficou no nada, como uma imagem negativa. A força de atração da Terra, portanto, puxa todo o planeta para o nada, que transcende o tempo e o espaço, a fim de poder efetuar a reunião. E se a Terra cedesse, ela e tudo mais desapareceriam no nada, no ponto central. Mas isso seria o retorno à unidade paradisíaca, a Deus, a felicidade. Por que tal coisa não pode acontecer, pai? Minha filha, respondeu Ptahhotep, o impedimento é a resistência que a matéria oferece. Sem resistência, a criação não é possível. A resistência da matéria não permite que a Terra e toda a criação desapareçam e sejam destruídas. Tudo que surgiu sobre esse mundo cognoscível caiu de um ponto do universo, que então se tornou seu próprio ponto central. Com a queda, transformou-se em matéria. Agora, não é possível retroceder, porque a própria resistência como matéria já não permite que volte à unidade divina. Um retorno ao lar, à tão almejada unidade divina paradisíaca, a Deus. Só é possível se a matéria for espiritualizada. Isso é, quando se transformar outra vez em espírito. Mas por intermédio de seu poder e por força própria, sem ajuda espiritual, a matéria não pode tornar-se espírito. É por isso que um dos aspectos de Deus desce à matéria, reveste-se de matéria, assume suas características e lhe dá vida como si mesmo, para que a espiritualização, a salvação, se torne possível. O efeito exercido na matéria pelo eu, a partir do ponto central de cada coisa criada, e que é exercido na estrutura interior dessa matéria de forma constante, desenvolveu, durante o transcorrer de eras, em cada degrau da escada da evolução, a correspondente forma de vida. Assim, a partir dos seres isolados até a mais elevada revelação, surgiram as mais diferentes criaturas. O mais elevado ser vivo da Terra é o homem. Sua tarefa consiste em atuar ajudando a espiritualização do planeta, da qual todos os seres participam segundo o próprio desenvolvimento. E cada homem que se transformar de uma pessoa identificada com o corpo numa que,
despertando para o espírito, identifica sua consciência com o eu divino, cumpriu sua missão. Esse homem espiritualizou um pedacinho da Terra. Ele ajudou o planeta a dar um passo rumo à sua salvação, pois ele pode ajudar a salvar outros seres como um ajudante. E agora você sabe porque pode estar aqui diante de mim. O que acontece é que o eu da Terra, que ao mesmo tempo é o nosso eu, ama a Terra com todos os seus seres vivos e atrai para si, para a unidade divina, como se fosse o noivo que quer se unir com a sua amada. Essa vontade, essa luta pela unificação, que é demonstrada por todo o amor, manifesta-se em tudo. Portanto, também em nosso corpo, como peso. Essa força, a que chamamos peso, atua em cada forma da natureza. E quando construímos, precisamos trabalhar com ela e não contra ela. Quando a levamos em conta, então ela ajuda a manter nossas construções durante muito tempo. Se quiséssemos construir contrariando as leis dessa força, todos os nossos edifícios ruiriam no menor tempo possível. É suficiente você compreender que o resultado das formas da pirâmide é o mais apropriado para conservá-las durante muitos milênios, sem que as forças da natureza possam destruí-las. As pirâmides, principalmente a maior, são construídas segundo diversas leis matemáticas e astronômicas, para que sirvam também de relógio e de calendário para a população. As leis você aprenderá em outra ocasião. Além disso, a forma piramidal pode refletir os raios do sol para as profundezas do mar e as distâncias do deserto, uma vez que seus lados se erguem do solo em ângulos de 51 graus. Dessa forma, as pirâmides também servem como marcos luminosos. Todas as suas leis e também a história dos que as construíram estão desenhadas sobre as chapas de cerâmica que cobrem as paredes das pirâmides. Quando os filhos dos homens descobrirem o segredo da escrita, eles poderão ler todas essas verdades. As leis matemáticas e astronômicas, os segredos das pirâmides e todo o nosso conhecimento durante muito tempo. Nas épocas em que a Terra atravessara as piores trevas, essas tradições escritas também desaparecerão. E a partir disso, os filhos dos homens terão de descobrir todas as verdades por si mesmos. Você deve aprender a lei do mundo tridimensional, que, no entanto, não poderia existir sem a lei do espírito, pois fundamenta-se nela. Uma vez que a fonte primordial de todas as sabedorias, de todas as revelações, é o ser eterno, Deus, que, no entanto, não se revela e fica acima do tempo e do espaço, sendo suas manifestações apenas projetadas no mundo dimensional. Para entendermos bem as leis, precisamos começar por ele. Mas para falarmos de Deus, enfrentamos sempre a mesma dificuldade. Ele está além do mundo reconhecível, e cada ser vivo só consegue entendê-lo e percebê-lo
à medida que for capaz de vivê-lo conscientemente, de revelá-lo e de concretizá-lo. Isso significa à medida que ele mesmo puder ser Deus. Deus vive em tudo e tudo vive nele, mas somente pode compreendê-lo em sua perfeição aquele que se tornou Deus ou que nunca se separou dele, porque Deus pode entender Deus. O fato de que o ser primordial tinha um conceito de Deus mostra que a autoconsciência divina já existia nele, mesmo que em grau muito inferior e ainda em estado latente. Torna-se consciente de Deus, compreendê-lo perfeitamente e ser ele. No entanto, significa tornar-se uma unidade perfeita com o próprio eu divino, o Deus interior. Isso é fácil de falar, mas difícil de fazer. Pois como o ser humano caiu de sua autoconsciência divina, ele só pode imaginar Deus segundo sua própria força de imaginação. Como saber o que a verdadeira, a viva divindade é em sua perfeição, se sua imaginação só corresponde ao grau pessoal de parte da unidade que caiu e se isolou dela? Como o finito poderia compreender o infinito? Como o temporal poderia compreender a eternidade? Como o mortal compreenderia a imortalidade? Como um fenômeno aparente compreenderia o ser eterno, Deus? Como o viveria e se tornaria idêntico a ele? No entanto, o homem precisa alcançá-lo. O eterno desejo, a saudade indestrutível o ajuda e impulsiona na direção do seu eu divino. Mas sobre a aparentemente intransponível brecha entre o eu pessoal mortal e o eu impessoal eterno, o intelecto constrói uma ponte. Ele que é uma dádiva divina, a maior, mas talvez a mais perigosa. Pelo intelecto, o homem cai em tentação. Com sua consciência, ele se separou da unidade, mas ao mesmo tempo ela lhe dá a chance de voltar à unidade com consciência total. Com o intelecto, ele é capaz de entender as verdades e, quando as tiver compreendido, procurará e tornará a procurar e experimentar, até que um belo dia obterá sucesso e encontrará o próprio caminho, o único caminho para a realização do seu eu. Realização significa ser alguém. Pois enquanto falamos ou pensamos sobre alguma coisa, nós ainda não somos tal coisa. Você pode ficar pensando num gato ou no leão, mas isso não significa que se tornou um gato ou um leão. Você também pode pensar sobre si mesma sem que seja você, sem que seja o seu divino, o seu ser divino e criador. Pensar em alguma coisa significa estar separado dela, pois se irradiar um único pensamento, então você, o pensador e o instrumento do seu pensamento, o que você pensou, apenas estão ligados através do pensamento. Não são idênticos. O que há em sua inteligência, você ainda não é. A inteligência lhe a inteligência lhe pertence,
Trata-se de um maravilhoso instrumento, um espelho, no qual você pode projetar tudo e tudo reconhecer nele. Você, porém, não é a inteligência. Ela está fora do seu eu. Consequentemente, o que você realizar com a inteligência não é você. Não significa realização. Quando o homem procura Deus fora de si, ele pode pensar nele, rezar para ele, amá-lo de todo o coração, mas nem por isso tornou-se idêntico a Deus. Pois em sua busca no exterior, o ser humano nunca poderá encontrá-lo. O Criador, no ser humano, é o próprio eu, cuja última e mais distante manifestação do ponto central é o pequeno eu, a personalidade pessoal ou a autoconsciência. O eu pessoal no homem é o retrato de Deus refletido através da matéria no corpo. Quando o homem quiser se aproximar e voltar à identidade com Deus, ele precisará percorrer com sua consciência o mesmo caminho. Será necessário recolher cada vez mais profundamente a sua consciência a partir do seu eu pessoal e dirigir-se para o seu verdadeiro eu, para o seu Criador, até reconhecê-lo conscientemente. No entanto, isso significa que nesse estado não é a criatura, a pessoa que se reconhece, uma vez que não tem existência real e que um fenômeno não pode ter consciência retroativa nem autoconhecimento. Mas é o próprio Criador que se reconhece na criatura, na pessoa. Essa é a única possibilidade em que a separação termina, em que a consciência se encontra em estado de unidade, quando pensar em si mesmo termina e se transforma em ser o si mesmo e em autoconhecimento. Nesse estado, o reconhecedor, o que é reconhecido e o conhecimento são um e o mesmo sujeito. O si mesmo, o Criador, que reconhece o si mesmo em si. O homem só pode viver Deus dessa maneira, e isso é ressurreição. Nesse estado, ele reconhece que criou o seu próprio eu e que o cria constantemente. Portanto, seu eu é o próprio Criador, mas também é o mesmo único eu, Criador de tudo. Em consequência disso, ele vive o autoconhecimento divino na autoconsciência, ao mesmo tempo também a onisciência criadora cósmica. E juntamente com o autoconhecimento, ele se torna onisciente, oniconsciente e onisciente. Esse estado divino, no qual o Criador se reconhece, também pode ser expresso simbolicamente por números. Deus, em seu estado de repouso em si mesmo, é 1 em 3 e 3 em 1. 1 e 3 ainda são uma unidade inseparável. No mundo das ideias geométricas, a forma do triângulo equilátero é o retrato simbólico de Deus, no qual o conhecedor, conhecido
e o conhecimento são um. Um em três e três em um. Cada forma é a revelação da força que ela mesma construiu. Consequentemente, cada forma também é a imagem da força criadora que a constrói e que está nela. A divindade, em seu estado primordial de repouso em si mesma, revela-se sempre na forma de um triângulo. O triângulo traz em si a perfeita harmonia e o perfeito equilíbrio, visto que suas três pontas estão exatamente à mesma distância uma da outra. Quando, ao contrário, o aspecto de Deus que repousa em si mesmo sai do estado em que não há tempo nem espaço e passa do mundo destituído de dimensão para o mundo tridimensional, tornando-se o aspecto criador de Deus. Então sempre se revela por meio do número 4. Enquanto os números 1 e 3 formam uma unidade na divindade, o 3 permanece no 1 e o 1 no 3. Mas se saírem do estado de unidade divina, eles se separam. Do 1 em 3 fica o 1 e o 3, o que resulta em 4. O triângulo equilátero revela os 4 triângulos equiláteros ocultos nele. Nessa lei também está o segredo do número-chave do mundo tridimensional, o número 7. Tente imaginar plasticamente e acompanhar como a primeira energia da revelação saiu do estado em que não havia dimensão, passando para o mundo tridimensional. Feche seus olhos e projetarei a verdade para a sua consciência. Fiz o que Ptah-hotep me sugeriu. Fechei os olhos e concentrei minha atenção no interior. Então surgiu um ponto e ouvi a voz de Ptah-hotep dizendo: para que uma força possa sair da ausência de dimensão e se revelar, ela precisa de um ponto de partida. O ponto não tem dimensão, pois ainda não saiu da unidade, mas é necessário para a revelação. Como o ponto consiste num único fator, ele traz em si o número da unidade, o número 1. Vou mostrar para vocês a ilustração dessa página, tá? Deixa eu chegar bem pertinho. Aqui é o ponto que ela visualizou, tá vendo? E aqui o triângulo com um outro triângulo dentro de cabeça para baixo. Vamos continuar vendo a explicação, né, que ele vai dar. Seguindo. Quando a força, cuja primeira manifestação é o ponto, sai do mundo não dimensional e atua durante certo tempo, e este ponto se movimenta e surge uma linha. Vejo dentro de mim como o ponto, aos poucos, se transforma numa linha e ouço Ptah-hotep. A primeira dimensão, o comprimento surgiu. Ali, a linha em si é infinita. Consequentemente, como primeira revelação, ela também é o número 1. Mas no mundo da revelação, em que existem começo e fim, ela tem sempre 3 fatores: o ponto de partida, o ponto final e o intervalo entre os 2 pontos.
Portanto, a linha traz em si o número 3, que é o número-chave para o mundo unidimensional. Neste momento, deve chamar-lhe a atenção o fato de não existir a possibilidade de revelar o número 2 numa unidade, nem de encontrá-lo. Pois após a primeira revelação do ponto, que só traz em si um fator único, surgiram imediatamente 3 fatores, sem surgir o número 2. Se do ponto surge uma linha, mesmo que pequena, com ela e seus 3 fatores, já temos o número 3. A linha no infinito é e permanece o número 1. Se ela tiver um começo e um fim, inevitavelmente carrega em si o número 3. Para que surgisse o número 2, seria necessária uma divisão na unidade. O número 2 só pode nascer quando 2 unidades forem colocadas lado a lado. Mas, como fora da unidade nada existe, ela precisa enviar um reflexo de si mesma para que haja uma divisão, uma separação, o que significa a morte da unidade. Portanto, também chamamos de desespero. Aqui nesse desespero tem uma nota. Desespero no original deste livro é um jogo de palavras na língua alemã, intraduzível em português. Ele escreveu Zweiflung, que significa, entre aspas, desespero, e Zwei são 2, né? Significa 2. Continuando, também chamamos de desespero a esse estado mortal de uma divisão da alma. Cada língua expressa isso através do número 2. Mas verifiquemos como da primeira dimensão surge a segunda. A linha consiste numa série de pontos. Contanto que a energia criadora em cada um desses pontos atue com a mesma força e durante o mesmo tempo, todos eles saem da primeira para a segunda dimensão. De cada um, forma-se uma linha, e do conjunto dessas linhas surge uma superfície, surge um quadrado. A segunda dimensão, a largura, nasce. O quadrado é 4 em 1 e 1 em 4. Portanto, implica 5 fatores. As 4 linhas reveladas, linha de partida, linha final, linha lado direito e linha lado esquerdo. E a superfície não revelada entre as linhas, o 5º fator. O número-chave do mundo bidimensional é o número 5. As forças criadoras continuam a agir. Também a superfície consiste em pontos. E se cada um deles atuar a mesma força durante o mesmo tempo, todos os pontos passam para a terceira dimensão. E da superfície surge um cubo. Nasce a terceira dimensão, a altura. O cubo é 6 em 1 e 1 em 6. Portanto,
Ele consiste de 7 fatores, 6 superfícies reveladas e o fator irrevelado. O conteúdo do cubo, o 7º. O número-chave para o mundo tridimensional é, portanto, o número 7. Como vê, a forma básica da matéria é o cubo. Os diversos cristais também se constroem segundo esse princípio, e neles encontramos ou a própria forma cúbica, como por exemplo no sal, ou os elementos essenciais do cubo em diversos aspectos e variações. Se examinarmos a essência do cubo, também entenderemos as leis das variantes. Tente, partindo de um dos cantos, encontrar uma superfície em que estão contidas todas as 3 dimensões do cubo. Tente. Se você cortá-lo transversalmente, obterá apenas uma superfície. Somente 2 dimensões do cubo. Para obter uma superfície tridimensional, precisamos partir de um dos cantos do cubo, cortando de viés os 2 pontos opostos. Com isso, um dos cantos será cortado fora. Aqui ele mostra esse exemplo do corte, ó. Esse aqui, onde meu dedo está mostrando aqui, ó. O quadrado lá em cima, né? O cubo, não é mais um quadrado, o quadrado era plano, e esse aqui, o cubo com corte. 37 minutos, passamos um pouquinho. Então tá, nos vemos no próximo vídeo. Vamos continuar pensando nesses números aí, hein? O 3, 5, 7. Vamos ver qual, se ele vai continuar numerando isso tudo pra gente aprender com ele. Um grande e afetuoso abraço, gente.